11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Portugal segue a tendência populista da Europa? Fizemos mesmo o que nunca nenhum partido tinha feito em Portugal. Nem nos anos 70, nem 80, nem 90. Nós hoje podemos declarar oficialmente, perante o país todo e com segurança, que acabou o bipartidarismo em Portugal. Há muito que André Ventura reclama a vitória sobre o bipartidarismo. O Chega poderá ter mais deputados do que o PS. Nesta altura, ainda não estão disponíveis os resultados dos círculos da imigração. Os partidos ditos tradicionais já desapareceram em alguns países europeus. Uns morreram, outros transformaram-se. Que exemplos temos lá fora que nos podem mostrar o que poderá acontecer cá dentro? É sobre isto que vou conversar com Cátia Bruno, editora de Internacional do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de quarta-feira, 21 de maio. Bem-vinda, Cátia. Olá, Ricardo. Cátia, vamos começar esta nossa viagem por um ex-membro da União Europeia que tem dois grandes partidos, são daqueles partidos bem velhos, que toda a gente conhece, o Reino Unido, onde os conservadores estão agora a ser seriamente ameaçados. É verdade, por um ator político que não é novo no panorama britânico, mas que está agora com a maior força de sempre, que é Nigel Farage. Ele deixou para trás o seu grande cavalo de batalha, que era o Brexit, porque foi alcançado, e está agora à frente de um partido, o Reform, cuja principal mensagem é do combate à imigração e que está a ter resultados muito impressionantes, como aconteceu recentemente nas eleições locais, e a roubar votos não apenas às zonas de classe trabalhadora que tradicionalmente votavam à esquerda, mas também ao Partido Conservador. E o Partido Conservador, que esteve no poder muitos anos e agora está na oposição, está a ter muita dificuldade em conseguir enfrentar ao mesmo tempo um governo do Labour e, por outro lado, o Reform de Farage. E o Reino Unido, que é um exemplo perfeito do bipartidarismo. Exatamente, o sistema eleitoral favorece isso e mesmo assim o Reform está a ter grandes resultados. Vamos à Alemanha. Aí o bloco central, entre centro-direita e centro-esquerda, vai tentando travar a progressão da extrema-direita. Eu digo tentando porque não está a conseguir abrandar, mas não travar, não é? Sim, a Alemanha está há muito tempo num processo de enorme crescimento da alternativa para a Alemanha, mas esse crescimento não se tem traduzido numa influência no poder, muito porque os dois principais partidos, e sobretudo neste caso o centro-direita, a CDU, têm sido muito claros na ideia de fazer um cordão sanitário e, portanto, não haver qualquer tipo de entendimento com a AfD. E isso, por enquanto, tem limitado o crescimento do partido, mas só acontece porque os próprios grandes partidos acabam por encontrar uma alternativa ao centro, não é? Vimos agora esta construção do Bloco Central, como dizias, entre CDU e SPD. Veremos se isso dura, não é? Ou se a AfD continuará a crescer. Se fizéssemos uma comparação muito direta, seria como se o PSD e o PS se entendessem para travar o Chega. Exatamente. E em França, aí os partidos tradicionais, Partido Socialista, Partido Comunista, ainda existem ou já desapareceram? É uma implosão completa do sistema político como o conhecíamos, e que tem dois atores, um
ao centro e parte do... É um partido novo, mas que se tornou parte do sistema e representação do sistema, digamos, que é o partido de Emmanuel Macron, e depois temos o partido antissistema, que é a União Nacional de Marine Le Pen. E o crescimento de ambos fez com que fossem completamente distintos na prática, tanto o Partido Socialista no centro-esquerda como os republicanos, antiga UMP de Sarkozy, no centro-direita. E embora formalmente ambos continuem a existir e a ter presença no Parlamento, estão muito subjugados por outras forças políticas, não é? O PS faz parte da Aliança à Esquerda, onde Mélenchon, da extrema-esquerda, acaba por ter mais destaque do que o próprio Partido Socialista, e os republicanos recentemente partiram-se ao meio entre aqueles que decidiram juntar-se a Le Pen e os que se quiseram manter rigorosamente ao centro. E neste périplo pelo populismo europeu, se quisermos chamar assim, ainda temos de parar, obviamente, nos Países Baixos. Sim, porque aí tivemos a vitória de um partido antissistema populista com uma mensagem muito clara de anti-imigração, por vezes até racista, que foi o vencedor das últimas legislativas. Estou a falar do PVV de Geert Wilders, e que acabou por liderar um processo de formação de governo, embora aqui tenha havido uma união entre todos os outros partidos que fazem parte dessa coligação para impor uma linha vermelha, que é de que o partido venceu, mas que Wilders não deve ser o primeiro-ministro, e foi isso que acabou por acontecer. Mas estamos a falar de um partido que já existia há muito tempo, e que muitos já o davam quase por descartado para as contas do poder, digamos assim, quase como se fosse só aqui um elemento que já faz parte do sistema, aquele partido, e de repente ele venceu eleições e acabou por determinar a formação de um novo governo. Já voltamos à conversa com a editora de internacional do Observador, Kátia Bruno. Ainda temos de ir a Itália, Espanha e, antes de fechar esta viagem, claro, a Portugal. O Zé faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Está a dizer-me então que sou suspeita? Não, nesta fase nós estamos a entrevistar todas as pessoas presentes na festa. Então eu fico à espera que o encontrem. Vivo ou não. Episódio 1. A Última Dança. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com Kátia Bruno, editora de internacional do Observador. Kátia, em Itália não faltam partidos populistas e radicais, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni, conseguiu dominá-los todos. Exatamente, o caso de Itália e dos Irmãos de Itália é provavelmente o caso de um partido populista antissistema mais bem sucedido em toda a Europa Ocidental, muito porque Meloni tem feito aqui um equilibrismo entre parecer muito moderada na política externa e mais radical na política interna, e isso tem trazido frutos. Mas a verdade é que desde que ganhou as eleições e formou o governo, Meloni conseguiu, por um lado, contribuir para a aniquilação do centro-esquerda, do Partido Democrático, que já tinha sido também vítima de outra força populista, que era o Movimento 5 Estrelas, e depois conseguiu dominar a direita e controlar a direita, quer a direita mais radical, como é o caso da Liga de Salvini, que faz parte do seu governo e que obedece a Meloni, como da direita mais tradicional, como é o caso do Força Itália, mais ao centro, que também faz parte do seu governo e também obedece a Meloni. Portanto, é um caso de sucesso entre este tipo de forças políticas. Depois temos os Pirineus, que têm servido assim como uma espécie de muralha a grandes transformações no panorama político dos partidos políticos. Por exemplo, em Espanha, apesar do Vox, do Podemos, do Sumar, o PSOE, PSOE para alguns, PSOE e PP continuam a ser os grandes partidos. Por enquanto, sim. Por enquanto? Não sei, não faço previsões, mas o caso espanhol é muito particular.
porque tem muito a ver com a questão das regiões e das autonomias, que têm tido uma grande influência nas eleições e na formação de forças políticas, que vão algumas aparecendo e desaparecendo. Tivemos em tempos o Cidadanos, já não temos, tivemos Exatamente. Podemos, já não temos exatamente o mesmo Podemos, e temos o Vox, que tem conseguido manter-se e tem tido bastante expressão, mas não tem conseguido dar o salto para ultrapassar quer PP, quer PSOE. Isso tem muito a ver com, para já, o facto de neste momento haver um governo que é de centro-esquerda, mas que tem uma série de acordos com diferentes partidos regionais, e por outro lado, porque eu diria que o próprio PP ainda está muito está capaz de manter o seu lugar na oposição firme o suficiente para não deixar que o Vox o ocupe, mas há também muita indecisão dentro do próprio PP sobre como se posicionar face ao Vox, e portanto não sabemos que efeitos é que isso pode ter no futuro quando o Sánchez um dia sair. E eis que chegamos a Portugal, onde no domingo o Chega veio de uma vez por todas baralhar as contas, e agora podemos dizer isto: temos 3 grandes partidos e não 2. Há muito tempo que falamos do fim do bipartidarismo. Bom, ele concretizou-se agora em Portugal, não é? No sentido em que já nas últimas eleições deixámos de ter 2 grandes partidos, passamos a ter ali um terceiro, agora esse terceiro passa muito provavelmente para segundo, e portanto Portugal segue no caminho que muitos outros países europeus já tiveram de lidar, em que já não temos só dois grandes partidos ao centro, temos um parlamento fragmentado em que há um ator antissistema que de repente está no centro do sistema. Mas estamos a assistir a estas transformações no panorama europeu há anos. Até podemos lembrar-nos dos tempos da Troika e da Grécia, que entretanto já teve populistas, já não tem, portanto agora está em transformação. Portugal chegou atrasado a esta mudança, ou está mais ou menos em linha com aquilo que está a passar noutros países europeus? Eu diria que todos os países, há muitas nuances em cada país. Cada caso é um caso muito específico, sim. não é? Há muito que se vê em muitos países um grande crescimento destas forças, mas às vezes só com expressão em eleições europeias ou em eleições locais. Noutros países já temos experiências de governo, como a Itália e os Países Baixos que falámos, mas até tivemos mesmo na Áustria, que entretanto esse governo já colapsou, e portanto nesse sentido poderíamos dizer que a Áustria está à frente de Portugal nesse percurso, mas depois temos, por exemplo, o Reino Unido, que embora tenha tido um grande pico de popularidade de Nigel Farage com o Brexit, na verdade só agora é que ele parece estar a ter perspectivas de chegar ao poder, e portanto há aqui muitos avanços e recuos nos diferentes países. Eu diria que sem dúvida Portugal está no meio de uma onda que varre a Europa, e em que é uma onda que mais do que ser uma ida para a esquerda ou para a direita do espaço político, eu acho que é uma ida do sistema para o antissistema, digamos, e do centro para as forças disruptivas do tipo de política que conhecemos durante décadas, desde o fim da Guerra Fria. Obrigado, Cátia. Obrigada eu, Ricardo. Cátia Bruno é editora de internacional do Observador. Ficam ainda 3 notas para esta quarta-feira. O Banco de Portugal apresenta o relatório anual com os resultados. E Ruben Amorim vai tentar salvar a época na final da Liga Europa, que se joga em Bilbao com 2 clubes ingleses, Manchester United frente ao Tottenham, às 8 da noite. E nesta quarta-feira assinala-se o Dia Internacional do Chá. Atenção, Dia Internacional e não Mundial. Nem o milenar chá escapa a controvérsias. A ONU quer, a 21 de maio, chamar a atenção da indústria para as condições de trabalho nos campos. Já os países produtores celebram o Dia do Chá a 15 de dezembro e não nesta quarta-feira. Será caso para recomendar a todos chá de valeriana, ou camomila, ou tília, ou flor de maracujá, ou mesmo erva cidreira? São plantas que ajudam a acalmar e a dormir melhor. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia do Bernardo Almeida e do João Tição, a música do genérico do João Ribeiro.
Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.